Bastante gente entrando, bacana. Hoje nós temos um convidado mais que especial, o Dr. Flávio Costa. Tô só esperando ele me chamar aqui, que a gente já autoriza. Cara, que bacana, entrando bastante gente. Bem, vamos aguardar o Dr. Flávio. Hoje o assunto é sobre Parkinson, transtornos de movimento. Já será que eu mando uma mensagem pro Flávio? Eu vi que ele entrou, mas ele não me mandou ainda o pedido para entrar. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Vitor. Tá aqui mandando um abraço. Boa noite. Nereide Ribeiro, boa noite. Boa noite, Leandro. Obrigado, uma boa live para todos nós. Boa noite, Daniel. Estamos só aguardando o Dr. Flávio para a gente começar aqui. O Dr. Flávio, que é neurologista da UFRJ, uma experiência muito grande, não só com Parkinson, mas com outros transtornos de movimento que a gente vai estar conversando aqui agora. Boa noite, Marcelo Sarro. Tudo bom? Espero que você goste da live. Lucas também entrou. Estamos só aguardando Dr. Flávio Costa, hein? Obrigado, Marcelo. Boa noite, Edson. Bem, se porventura, enquanto o Dr. Flávio não entra, se alguém tiver alguma dúvida, quiser passar alguma coisa, por favor, estou aqui à disposição. Vamos assinando as pessoas que estão entrando. Eu não consigo ler, né? Dr. Pedro Consagrado. Sou nada. É a Milk que mandou. Beijão, Milk. Obrigado, hein? Deixa lá fora, ver se eu consigo falar com o Dr. Flávio, ver se está acontecendo alguma coisa. Um minutinho, por favor, não saiam daí. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Dr. Flávio comentou que já estava conectado. Acredito que não consiga entrar na live para falar. Olá, tudo bom, Aninha? Saudades de você. Vitor, você tá por aí? Se tiver, dá uma ajuda pro Dr. Flávio lá pra gente tá prosseguindo. Oi, Neide, boa noite. Quanto tempo? Verdade, Aninha, também dá saudades, viu? A Ana é uma amiga minha, advogada. Fui com ela que eu fiz minha primeira live. Eu tava morrendo de medo de fazer a live. Eu não sabia se eu ia dar conta ou não. Falei, deixa eu chamar uma pessoa que eu gosto de conversar. Chamei a Aninha e foi sensacional. Boa noite, Cris, tudo bom? Felipe entrou. Drica. Ó, eu tô vendo você aqui. Não, Aninha, a gente é um sucesso, Aninha. Não tenha dúvida. Queria saber só se o Vitor tá aí, pro Vitor dar uma ajuda lá. Aê, agora foi. Vamos ver.
Foi mesmo, Neide. Foi sensacional. Por você, Aninha, por mim, Consegui! olá! Foi sensacional. Tudo bom, Flávio? Por você. Tudo bem, Pia? Tive um pouco de Tudo bom? dificuldade técnica aqui para mandar Imagina, a imagina. solicitação. Eu confesso que eu não sou muito proficiente em Instagram, não, mas eu agradeço aí o convite. Muito obrigado. Imagina, estamos todos. Entrevistar médico é um negócio complicado. Faz uma semana que eu venho conversando com o Flávio, assim, tentando agendar um horário para a gente bater um papo antes dessa live. Não conseguimos, mas isso Exato. não tem o menor problema, né? O Flávio é um colega médico, neurologista do Rio de Janeiro. Isso é do FRJ, não é isso mesmo, Flávio? Exato, exatamente, Pia. Eu sou professor do Departamento de Clínica Médica lá da Faculdade de Medicina da UFRJ, com muito orgulho. E também sou médico do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, né, onde eu atuo no setor de desordens de movimento. Flávio, eu queria primeiramente assim, agradecer o seu tempo, tá, em estar aqui conversando. Sei que seu tempo, assim como o seu prestígio, é muito concorrido, né? Principalmente para falar de doença e transtornos de movimento. Né? Como neurocirurgião, não tenho a mesma vivência, né? Mas eu observo que cada vez mais as pessoas estão procurando, né, o recurso da cannabis para uso medicinal nos transtornos de movimento. Então, Sem dúvida. gostaria primeiro queria te falar que muitas vezes os pacientes, as pessoas, né, vou falar os pacientes, mandam perguntas e às vezes eu dou uma paradinha e trago essas perguntas na discussão. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós estamos aqui à disposição. Nem sempre eu consigo parar na hora para interromper o raciocínio, mas a gente sempre acaba respondendo. Doutor Flávio, eu queria que você me contasse assim, como é que você tem quantos anos já como neurologista? Eu tenho 16 anos como neurologista, como médico, né? Eu terminei minha residência médica em 2008, e a residência médica lá no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. E já em 2009 eu fiz meu mestrado em doença de Parkinson. O meu foco inicial foi qualidade de vida e depressão em paciente com doença de Parkinson. Foi um estudo muito interessante na época. Nós fizemos um estudo transversal no ambulatório, né, com os nossos pacientes. Eu avaliei 150 pacientes com doença de Parkinson. E a ideia inicial desse estudo era verificar quais eram os fatores que mais afetavam a qualidade de vida dos pacientes com doença de Parkinson. E a conclusão foi muito interessante, porque esse estudo mostrou assim, cabalmente que os sintomas não motores da doença de Parkinson, principalmente a depressão, é o principal fator de impacto na qualidade de vida dos pacientes com doença de Parkinson, né? O que é uma coisa muito interessante, né, Pierre? Porque você olha para um paciente com doença de Parkinson, você acha muitas vezes que é o tremor que incomoda mais, ou que é eventualmente a bradicinesia. E eu vivenciei isso no ambulatório, vivenciei uma mudança, né, desse olhar para o paciente com doença de Parkinson, né? Durante muito tempo, os pacientes eles chegavam no ambulatório e o que os médicos neurologistas perguntavam era basicamente como é que você está se sentindo em relação ao tremor, em relação à rigidez, e esses sintomas não motores, eles eram meio que de lado, né? E a gente, com o passar do tempo, o desenvolvimento, o conhecimento sobre a doença, a gente começou a perceber que os distúrbios que nós chamamos de sintomas não motores são os principais fatores de impacto para esses pacientes, né? Então, se existe um sintoma a ser tratado no paciente com doença de Parkinson, é a depressão. Se o médico puder escolher um sintoma, esse é o sintoma que vai mais fazer diferença na qualidade de vida desses pacientes. Além disso, os distúrbios do sono e as dores também são importantes nos pacientes, né? Ansiedade em alguns casos. Então, o impacto desses sintomas não motores é muito grande. Essa fase inicial da minha vida acadêmica assim, me colocou com um olhar bastante diferente para os pacientes, né? E depois eu passei um tempo, eu fiz um Visitor Fellow, passei algumas semanas em Londres, no Queen Square, no National Hospital for Neurology, que é um hospital muito voltado também para a parte clínica de pacientes com doença de Parkinson, e voltei de lá com o meu projeto de doutorado.
que foi basicamente também nessa mesma linha de sintomas não motores da doença de Parkinson. Eu passei a estudar um aspecto muito importante da doença, que é a parte de tomada de decisão e impulsividade, né? O meu doutorado começou em 2013 para 2014 e foi na época que estavam explodindo os agonistas de dopamina, né? O pramipexol, a terapia de reposição dopaminérgica, e a gente começou a perceber que os pacientes, quando hiperestimulados com dopamina, eventualmente eles passam a ter um comportamento um pouco impulsivo e compulsivo. E quem trata de paciente com doença de Parkinson sabe o que eu estou falando. Assim, os pacientes com doença de Parkinson, por causa da desregulação dopaminérgica, eles tomam mais risco, né? Eles topam tudo, né? Eles são mais impulsivos nas decisões. E eu apliquei alguns testes clínicos nesses pacientes, alguns testes relacionados à impulsividade, e percebi realmente, a gente conseguiu mostrar que em pacientes virgens de tratamento, que nunca receberam terapia de reposição dopaminérgica, eles já são mais impulsivos desde o início. E quando você dá um agonista de dopamina, como por exemplo o pramipexol, e a coisa piora mais, e a gente percebe que a levodopa, ela atenua um pouco esses déficits no início. Esse foi o meu doutorado. E assim, eu tenho seguido muito nessa linha do tratamento dos sintomas não motores, do conhecimento dos sintomas não motores na doença de Parkinson, entendeu? E agora essa nova visão, né, que a gente está tendo, né? Eu acho que a terapia com cannabis na doença de Parkinson, a gente tem que dar a seriedade que ela merece, né, para os pacientes, né? Eu tenho certeza que todo mundo que lida com paciente com doença de Parkinson ou com doença neurológica de uma forma geral recebe nos pacientes nos consultórios perguntando sobre terapia com cannabis, né? É uma nova fronteira, é uma área emergente, é uma área que eu tenho interesse muito pessoal, assim, não só como médico, como professor, mas também como pesquisador clínico, né? E eu acho que é uma avenida muito interessante, que já está sendo desbravada, digamos assim, a gente tem que ser justo, né? Acho que no Brasil já existem vários pesquisadores que estão voltados para pesquisar isso, desde da pesquisa básica, já tem alguns estudos clínicos, desde já de meados dos anos 2000, do início dos anos 2000, em pacientes com doença de Parkinson, principalmente voltado para entender o papel do canabidiol, né, na doença. E eu acho que a gente tem uma avenida. Deu uma travadinha agora, Flávio. Oi. Voltou. Eu tinha dado uma Voltou. travadinha, mas voltou. Não, sem problema. Eu acho que nós temos uma avenida grande aí para ser desbravada, Pierre, nos próximos anos, entendeu? Em relação a isso. Eu vejo com muito otimismo, assim, as pesquisas nessa área, entendeu? Não, eu assim, sou partidário como você. Acho que a gente está tendo um grande avanço com a medicina canábica. E eu queria saber, assim, eu não sei você, eu não tive muito na minha faculdade, tá, nem na minha residência, falando sobre sistema endocannabinoide. Né? O Zero. clique, zero. Exatamente, Zero. 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 E o Zero. clique que me deu foi os pacientes. Né? Eles que, de certa forma, que me introduziram dentro dessa terapia. E eu queria saber como é que isso aconteceu com você, como é que te deu o start, assim, da cannabis se tornar uma das ferramentas do teu arsenal terapêutico. Pois é, Pierre, o que acontece? Hoje eu dei uma aula para os pós-graduandos de psiquiatria da PUC aqui do Rio de Janeiro. Eu dei uma aula, a mesma aula que eu acho, não sei se você já assistiu, que a gente fala da bancada da prática clínica, né? E um dos primeiros slides que eu utilizei é de um estudo americano, foi publicado em 2017, eles fizeram um survey, fizeram uma enquete com os médicos americanos, mais de 500 médicos de várias, e basicamente neurologistas, ou seja, gente muito especializada, perguntando o quão confortável eles ficavam de frente com os pacientes para falar sobre cannabis quando os pacientes perguntavam para eles. 90% não sabia conversar com os pacientes sobre isso, ou seja, não se sentia preparado para falar sobre os pacientes. Eu acho que o cenário no Brasil é isso ou talvez pior, digamos assim, né? Então, assim, e outra coisa, quando perguntado se eles achavam interessante que isso fizesse parte da formação ou na residência, na graduação, mais da metade achava importante. Ou seja,
assim, o ponto principal, assim, que eu acho é o seguinte, é trazer informação de qualidade para que médicos e pacientes possam conversar sobre isso no consultório, entendeu? Então, eu acho que essa conversa, essa conexão entre médico e paciente deve existir, porque se o paciente se interessa pelo assunto e o médico não se interessa ou simplesmente não tem conhecimento, a coisa não vai fluir, né? Por outro lado também, se o médico se interessa por o assunto e o paciente não está interessado em ouvir, é outro problema. Então, eu acho que a gente tem que trazer essa conexão entre esses dois mundos, o mundo dos pacientes e o mundo dos médicos e, obviamente, o mundo dos cientistas, né, de quem pesquisa isso. Essa conexão ela tem que ser gerada. Né? E como é que eu acredito, como pesquisador, como médico, eu acho que a gente tem que gerar informação para a classe médica. Então, eu acredito muito que a gente tenha que estabelecer um programa de educação médica continuada nisso. Mas quando é que veio esse start, né? Eu vou dar a mesma resposta para você que eu vi o Ethan Russo, que é o cara que mais publica sobre cannabis, né? Na literatura médica, e eu tive a mesma percepção com ele. Quando eu percebi que a terapia com cannabis é mais segura do que a maioria das terapias que nós prescrevemos para os nossos pacientes com as mesmas indicações. Tá? Porque assim, o primeiro ponto que você tem que ver quando você prescreve qualquer coisa é a segurança. Né? Tanto que os estudos clínicos, qual é a primeira fase do estudo quando ele entra na fase Segurança. A fase 1 é a segurança. Você tem que ver com a população com voluntários saudáveis se aquele remédio é seguro. Né? Você só vai para uma fase 2 quando você mostra que existe segurança, que aquilo é seguro. E assim, os estudos de segurança, principalmente com canabidiol, são amplos. Você entra na literatura médica, você vê que é muito amplo. E quando você vê as indicações, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma das indicações, uma das coisas que está sendo muito estudada é o tratamento de ansiedade. Ansiedade, por exemplo, a doença de Parkinson, é um dos sintomas mais refratários que existe. É dificílimo você tratar ansiedade em paciente parkinsoniano. Né? Você dá inibidor de recaptação de serotonina, você não tem muita coisa para fazer. A terapia com cannabis é mais segura do que a maioria dos inibidores de recaptação de serotonina, até porque eles interagem. Você faz um inibidor de recaptação de serotonina para o paciente, aí você fica limitado, você não pode usar um inibidor da MAO porque aquilo interage, porque o paciente vai fazer hipotensão. Né? Você quer usar um remédio à noite que vai sedar o paciente, vai aumentar o risco de quedas, né? Outro sintoma, psicose, alucinação. O que a gente tem para oferecer para os pacientes com doença de Parkinson para tratar a psicose e alucinação? Rivastigmina em PET, que dá arritmia cardíaca, né? Neuroléptico, que tem várias meta-análises mostrando que aumentam a mortalidade dos pacientes com doença de Parkinson. Né? Além de piorar muito dos sintomas, né? Além de piorar, porque basicamente você só tem 2 neurolépticos que você pode usar, ou quetiapina ou clozapina. Né? Clozapina se fazer hemograma semanal para os pacientes, né? Porque dá granulocitose. Quetiapina, os estudos são ambíguos e tem revisão sistemática mostrando que aumenta a mortalidade. Então, assim, são decisões que eu acho que parte da segurança, eu acho que é fundamental isso. E se a gente compara tudo aquilo que a gente prescreve com a mesma indicação, você vai ver que a terapia com cannabis, principalmente o canabidiol, nas apresentações, nas formulações que tem hoje, elas são muito mais seguras, entendeu? Agora, o que eu acho também, né? Tem o outro lado, né? A gente também não pode levar a coisa para uma panaceia, né? É importante informar isso para os pacientes, né? Você sentado de frente para o paciente, você que está bolando o estudo clínico, né? A gente não pode extrapolar resultado de pesquisa pré-clínica e tentar colocar isso como indicação clínica, né? Então, essa modulação no discurso, né? Eu acho que essa conversa ela tem que ser uma conversa que as pessoas possam entender, né? De forma clara. Por exemplo, não existe nenhuma evidência de que o canabidiol mude a história natural da doença de Parkinson do ponto de vista da evolução da doença. Não existe nenhuma... O que existe são modelos pré-clínicos, né? Estudos pré-clínicos que mostram realmente que você faz lesão em animal e aquilo ali muda o padrão de lesão. Você tem um efeito antioxidante, um efeito anti-inflamatório, mas você não pode pular da bancada para a clínica e falar isso para os seus pacientes, entendeu? Eu não me sinto autorizado em falar isso para os pacientes, entendeu? Mas eu me sinto autorizado a discutir determinadas indicações
dentro dos sintomas do paciente, entendeu? Eu acho que isso é importante a gente colocar. Mas você ter um remédio, né? Não pode falar remédio, você ter um produto que tenha uma ação, tanto nos sintomas motores ou não motores da doença de Parkinson, é uma ferramenta que você não pode simplesmente ignorar, né? E Não pode, não não pode. pode, Não entendeu? pode, de forma alguma. Eu escrevi, vai sair agora publicado um artigo nosso, do nosso grupo, na Revista Brasileira de Neurologia, que o título em português é Cannabis Medicinal, quais as evidências, né? A primeira frase do meu abstract eu coloquei isso, assim, na modernidade é inaceitável a ignorância a respeito da cannabis medicinal, pelos médicos, você está entendendo? Porque existem tantas linhas de possibilidade que não, já passou essa época de você ficar ignorante em relação a isso, entendeu? A gente não pode privar os nossos pacientes dessas possibilidades, né? Eu acho que é importante Sim. isso, a gente pontuar. Aí, fazendo aquela interrupçãozinha técnica, né? A Ana, minha advogada, passou, né, que o doutor Hélio, lá da PUC de Recife, ensina, né, sobre o sistema endocannabinoide. Eu acho, Ana, que agora, né, isso está chegando de uma forma mais acadêmica nas faculdades, mas alguns anos atrás, tá, eu estou formado há 20 anos. Há 20 anos atrás, o É, sistema endocannabinoide era uma nota, né, que a era gente uma tinha nota. Ou Era uma nota. uma nota, era uma coisa na aula de farmacologia que mostrava Sim, lá os na aula de canabinoides sintéticos, farmacologia. Entendeu? Em nenhum momento isso me foi passado você por não via isso alguma na clínica. Era na fisiologia. farmaco. Na farmácia, Era, você via assim, lá alguma coisa sobre o sistema endocannabinoide e alguma coisa sobre canabinoides sintéticos, né? Basicamente isso. então era essa que eu ia falar para a Aninha, mas obrigado por você ter falado, doutor Hélio, boa lembrança. Tem a enfermeira cannabis, a enfermeira cannabis é alguma coisa, né? Que ela fala assim, olha, na enfermagem também não se fala sobre isso. Verdade, né? Acho que em todas esse conhecimento acaba Exatamente. Estados sendo Unidos, em negligenciado e a qualquer gente, lugar. sim, Exatamente. Israel também, mas eu acho que devagar essas coisas vão tomando um lugar dentro da graduação. 20 anos atrás, doutor, minha sobrinha acabou de se formar médica e nunca ouviu falar sobre o sistema. É da enfermeira, é isso mesmo. As coisas elas estão acontecendo. Flávio, está vindo assim, bastante perguntas, né? A gente vai tratar disso depois, só para falar que o pessoal aí do Tremor Essencial, fica tranquilo que a gente vai conversar ainda sobre Tremor Essencial. O pessoal tá aflito, mas bacana que está tendo toda essa interação. Mas ainda na doença de Parkinson, a gente tem subtipos, né, de Parkinson. Exatamente. E tem um deles que, assim, pelo menos eu tenho uma dificuldade maior em lidar. Tá? Até quando esse paciente vai, eu sei que é uma das suas áreas de atuação, né, o DBS, que é a estimulação cerebral profunda, é o tratamento cirúrgico de alguns dos sintomas da doença de Parkinson, não é cura, não vai tratar Exatamente. a doença, é só alguns desses sintomas, mas é o rígido acinético. O rígido acinético, né, é um Parkinson, para quem não sabe, é um Parkinson que o sintoma principal não é o tremor, é a rigidez. E pelo menos assim, eu não sei a tua impressão, Flávio, mas eu conversando com os meus pacientes, os rígidos se incomodam muito mais do que com o tremor. Eu não sei se para você Sem dúvida. acontece isso também. Para o tipo de Parkinson rígido acinético, a terapia canabinoide pode ser também uma boa opção terapêutica? Olha, assim, primeiro eu vou dar uma explicação geral assim para as pessoas que não estão acostumadas, né? Quando a gente está falando de paciente de doença de Parkinson, na verdade a gente está falando de vários fenótipos, né? Várias manifestações. Você pode dividir em dois grandes grupos os pacientes jovens, que é o que a gente chama de Parkinson de início precoce, quando a doença ela se instala antes dos 45 anos. Geralmente esses pacientes eles tendem a ter alguma mutação genética, mais provável que isso aconteça. E os pacientes de início tardio, né?
E, na verdade, nós temos três grandes fenótipos assim, da doença. Né? Um fenótipo que a gente chama de tremulante, que é o paciente basicamente que treme, mas ele tem bom equilíbrio, boa marcha, pouca lentidão dos movimentos. E existe o paciente no outro polo, que você chama de rígido acinético, né? Mais modernamente a gente chama de PIGD, né? Que é Postural Instability with Gait Disorder, que é o paciente que tem muita rigidez e muito sintoma axial e tem muito desequilíbrio, né? Esses pacientes eles tendem a ser mais idosos e eles tendem a ter mais sintomas não motores, principalmente depressão e principalmente alterações cognitivas, entendeu? Um desfecho do ponto de vista cognitivo diferente. O paciente que é mais tremulante, ele é um paciente, apesar de às vezes o tremor ser ruim, ruim para o paciente, incomodar, a doença ela é um pouco mais benigna. O paciente rígido acinético, ele tem mais sintoma não motor. E eu acho que esse paciente, ele é um candidato, principalmente quando a gente foca os sintomas não motores dele, entendeu? A impressão minha, Pierre, assim, talvez, não sei se eu tenho o viés de quem estuda sintoma não motor em Parkinson, né? Mas assim, eu vejo muito paciente com doença de Parkinson. Eu acho que quando a gente foca nos sintomas não motores, com a terapia canábica, a gente consegue selecionar melhor os pacientes, entendeu? Então, assim, eu acho que ajuda muito na questão do sono, ajuda muito na questão da rigidez desses pacientes e ajuda também no humor dos pacientes, entendeu? Muitas vezes isso aí é o suficiente para você captar uma melhora da qualidade de vida desses pacientes, entendeu? Eu vou te dar um exemplo de um estudo que foi feito no Brasil, foi conduzido pelo grupo do professor Vitor Tumas, da USP de Ribeirão Preto. Eles fizeram, há alguns anos atrás, um estudo exploratório em pacientes com doença de Parkinson. Eles prescreveram, na verdade, era um exploratório em relação a sintomas e em relação à dose de remédio. Então, eles deram ou 75 ou 300 miligramas de CBD para os pacientes e eles avaliaram tanto os aspectos não motores quanto os aspectos motores dos pacientes. Obviamente, tem as limitações dos estudos clínicos, que tem pouco tempo de avaliação, 8, 12 semanas. Às vezes você precisa até de mais tempo para perceber isso. Mas o que eles viram? Né? Eles viram o seguinte, que apesar dos scores motores, né, para a doença de Parkinson não terem mudado de forma significativa, quando você aplica os scores de qualidade de vida dos pacientes, a qualidade de vida é melhor. Melhora. Melhora a qualidade de vida. Eu tive essa... Então, mesmo que você chegue lá, aplique o PDRS, que é a escala motora, né, pontue, e você não veja diferença, mas quando você aplica os scores de qualidade de vida, os pacientes melhoram. Por que isso? O que eles acham, o que os pesquisadores acharam, e o que é a minha opinião também? Provavelmente você está melhorando o sintoma não motor dos pacientes. Está melhorando a qualidade do sono, diminuindo dor, talvez um pouco a rigidez, diminuindo, melhorando a ansiedade. Então, o paciente ele passa a se sentir melhor, entendeu? Eu acho que esse estudo é um dos estudos interessantes, assim, é um estudo que foi feito no nosso país, é um orgulho, né, para a gente, né, como médicos, como pesquisadores. E eu acho que esse estudo ele deveria dar ensejo para estudos maiores, entendeu? Para a gente poder entender melhor, inclusive com outras formulações, com outras apresentações, escolher pacientes que não têm alteração cognitiva, usando apresentações também com um pouco de THC. Eu acho que tem muita coisa interessante para ser feita nessa área, entendeu? E isso eu observei nos meus pacientes, que muitas vezes, quando a gente faz as escalas, né, tremor, rigidez, acinesia, você não tem uma melhora tão grande, mas quando você vê qualidade de vida, assim, isso muda completamente. Exatamente. Nos seus pacientes, tá? Qual seria a sua formulação, tá? Você acha que os olhos full spectrums, eles têm uma melhor resposta aos sintomas da doença de Parkinson, ou você utiliza mais o isolado, o canabidiol? Olha, como é a minha tomada de decisão em relação a isso, né? A minha tomada de decisão é em relação à cognição do paciente. Se o paciente tem uma alteração cognitiva e já alucinou, já teve algum efeito psíquico, mesmo que relacionado à doença e relacionada a alguma medicação dopaminética que pode produzir alucinação, eu evito usar os óleos full spectrum. Eu tendo a usar os óleos sem THC,
pacientes. É um receio pessoal que eu tenho. Eu não tenho Tá. nenhum embasamento na literatura médica para te dizer Mas é a isso sua tomada de decisão. seguramente. É uma tomada pessoal minha. Então, eu prefiro usar os óleos que não tem o THC. Então, eu uso o CBD isolado nesses pacientes. Nos pacientes jovens, que têm boa cognição, que têm distúrbio do sono, que têm dor crônica, eu prefiro usar as formulações com THC. Eu acho que ela potencializa. Eu acho que o efeito comitiva junto com o THC ajuda mais nesse tipo de situação, entendeu? Eu não quero correr risco de prescrever um óleo full espectro e a família me ligar daqui uma semana dizendo que o paciente está agitado ou está alucinando. Mas nesses pacientes que têm cognição boa, eu prefiro, eu prefiro o efeito do THC, entendeu? E agora também tem o New Kid on the Block, né, que é o canabigerol, né? Eu tenho prescrito a formulação com canabigerol porque eu tenho tomado essa decisão assim. O canabigerol, ele na verdade ele é um agonista de receptor CB2, né? Para quem não sabe, né, você tem dois tipos de receptor canabinoides, né? Obviamente que eles concorrem, mas CB1 e CB2, os receptores CB1 eles estão mais no sistema da base e os receptores CB2 eles são mais expressos nos nervos periféricos no sistema imunológico, na micróglia, que é a parte do cérebro que está relacionada a processo inflamatório. Então, quando você faz um estímulo de receptor CB2, na verdade você está fazendo imunomodulação, você está desinflamando, você está ativando vias inflamatórias. Para paciente com dor crônica ou com alguma doença inflamatória, artrite, artrose, que é muito comum, né? Dor lombar. Quantos pacientes com Parkinson têm dor lombar, né? Eu tenho prescrito as Um monte. formulações com canabigerol. A formulação 2 para 1, né? Então é 4.000 miligramas de canabidiol com 2.000 miligramas de canabigerol e existem apresentações com e sem THC. E nesse tipo de situação, eu tenho observado uma resposta muito interessante em relação à qualidade do sono dos pacientes e eu acho que tem um potencial grande para tratamento de dor. Entendeu? E o Ah, canabigerol, por ser um antagonista de receptor CB1, ele bloqueia os efeitos adversos do THC, o que é bom também. Então, se você for sim, prescrever alguma formulação para THC, é ótimo. eu tenho usado Entendeu? o CBG também quando tem sintomas mais assim de comportamento. Eu acho que com o CBG eu tenho um melhor resultado. É. Bem, só mandar um abraço aqui. A Neide está te mandando assim. Se eu não falar que a Neide está te mandando um abraço, eu acho que ela vai sair uma mãozinha e vai me estrangular, tá? Mas Neide, assim, um a abraço, Fal, querida. a Fal, o Laerte, o Fernando, o Daniel estão interagindo bastante. A Ótimo. minha mãe, Leda. Mãe, obrigado, viu? Sua audiência é Beijo aí. muito importante para mim, viu? Mãe é mãe, né? Se minha mãe não assistir, Não, não acabou, tem fecha, como, né? Não tem com como. certeza. Mas manda um abraço Ah, especial para Neide aí. Mano, pode Um deixar, viu? Que ela abraço. tá Um ouvindo assim, abraço, ela tá Neide. ali. Ah, o paciente que é refratário à levodopa, tá? É um paciente que, por exemplo, para cirurgia, é um paciente que já tem uma certa limitação em termos de resultado. Sim, Mas sim. para terapia canabinoide, você acha que ela tem um espaço no paciente refratário à levodopa? Depois eu vou te falar a minha opinião, tá? Olha, o que que acontece, assim, ainda não existe um estudo sobre isso, né? Então, assim, o que eu vou falar aqui é opinião pessoal, deixar bem claro, né? Não tem como colocar isso baseado numa evidência, porque eu acho que essa informação médica ainda não existe, né? Mas o que que acontece, assim, os pacientes, em geral, os pacientes eles sempre vão responder a levodopa, né? Qual é o grande problema que acontece? É o tempo de efeito da levodopa, que vai encurtando com o tempo. Né? Então, até que é um critério de exclusão de doença de Parkinson. Né? Se você tem um paciente que tem um Parkinsonista, você dá levodopa, ele não melhora com levodopa, isso não deve ser doença Não de é Parkinson. Parkinson. Provavelmente é um parkinsonismo atípico, alguma outra condição vascular, hidrocefalia, não é. Né? Porque a doença de Parkinson é aquela coisa assim, quando você dá a primeira dose de levodopa para o paciente, ele volta a ser o melhor médico do mundo. Né? É um negócio impressionante. Você ganha um amigo pelo resto da vida. Né? Com certeza, eu falo com meus. Você ganha um amigo, né? Pelo resto da vida. O cara Se não fala que parasse falta por aí, coisa. se não evoluísse, né? Exatamente. O problema com a levodopa, o que que acontece? Como o paciente ele vai perdendo, com o transcurso do tempo, as terminações, né?
ele perde a capacidade de estocar a levodopa pré-sináptica, a dopamina pré-sináptica. Então, a levodopa vai basicamente durando o tempo de efeito da meia-vida dela, né? Passa de 6 horas para 4 horas, depois para 3 horas, 2 horas e meia, no final 1 hora e meia de duração, né, de efeito. E aí o paciente começa a flutuar, você tem que lançar mão de outras coisas, né? Para o paciente que flutua, eu acho que antes de indicar a terapia canabinoide, eu acho que você tem que tentar as outras coisas, nesse tipo de situação. Com foco na flutuação, digamos assim, entendeu? É claro que se você tem um foco no sintoma não motor, eu acho que é plenamente admissível. Mas eu Exatamente, é aí acho, que eu ia falar. eu acho que é plenamente admissível. Porque o paciente Mas começa a o ter uma foco na resposta, né? flutuação, eu acho que talvez, com certeza a gente tem que tentar outras coisas antes, né? O que eu vejo assim, né? Quando a terapia da levodopa começa a não ter o mesmo efeito, né, já gera uma ansiedade muito grande no paciente, porque ele já começa a se sentir que está no É, fim de tratamento. E na verdade não é isso. Né? Mas você é. utilizando o canabidiol para esses sintomas não motores, como muito bem você falou, eu acho que é fundamental. Você sabe que uma pergunta que não foi respondida ainda do ponto de vista médico, né, é o seguinte: o paciente, isso aí os médicos muitas vezes não entendem no paciente com doença de Parkinson, né? Às vezes o paciente, isso aí é uma coisa, eu digo assim, que é game changer para quem trata de paciente com doença de Parkinson. Às vezes o paciente chega no seu consultório, no seu ambulatório e fala assim: doutor, eu estou muito ansioso, estou muito ansioso. E a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte: você está ansioso o tempo todo ou você está tendo picos de ansiedade durante o dia? Muitas vezes o paciente fala: eu estou tendo pico de ansiedade, eu não estou ansioso o dia inteiro. Se ele está tendo pico de ansiedade, o que ele está tendo? Ele está tendo flutuação não motora. Os colegas, eles acham que o paciente só flutua com sintoma motor, né? Só flutua com tremor, flutua Sim, com rigidez. Mas o paciente flutua com sintoma não motor. Eu nunca me esqueço de um caso lá do hospital. A Ana Lúcia trabalha comigo, a doutora Ana Lúcia. A gente sempre lembra desse caso, que eu acho muito interessante, que um dia o paciente sentou na frente da gente e falou assim: e é isso, seu João, por que o senhor está tão desesperado? Ele falou assim: doutor, eu estou tendo uma diarreia mental. Eu falei: o que é isso? O que é diarreia mental? É, Parece que as coisas estão saindo da minha cabeça. O que ele tinha? No final das contas, ele tinha uma flutuação não motora. Quando chegava o final da dose da levodopa, caía a dopamina, ele flutuava com sintoma não motor, né? A pergunta que eu faço é a seguinte, né? Será que não teria um papel dos canabinoides para tratar o sintoma não motor do paciente? Então, a absorção oromucosa dura 15 minutos para pico, né? sim. 20 minutos. Bota na boca, é lipossolúvel. Então, será que nesses pacientes que têm flutuação não motora, se você fizer um esquema durante o dia para usar antes, porque as flutuações não motoras, elas em geral são previsíveis, né? O paciente, olha, a hora tal eu estou assim, a hora tal. Então, um pouquinho, 15, 20 minutos antes daquela acontecer, você dá lá 25 miligramas de DD para o paciente, né? Com 50 miligramas, e ver se isso aí diminui as flutuações não motoras. Seria um estudo interessante para ser feito, Bacana entendeu? mesmo, viu, Flávio? Eu acho que é um estudo interessante, entendeu? Você teria que primeiro identificar os pacientes que têm flutuação não motora, né? E criar um protocolo acadêmico para isso aí. Eu acho que não é uma tese de doutorado. Não, achei assim, muito É, pertinente essa observação, entendeu? Não tinha me atentado a ela, entendeu? Mas da mesma forma, né, que o professor Cripa, lá da USP de Ribeirão Preto, fala das fobias sociais, e você tomar antes de um evento alguma coisa, eu acredito que pelo mesmo raciocínio, né, a gente consiga ter o mesmo efeito, mas acho que é é, uma questão a ser levantada, É interessante, nessa porque assim, para flutuação não você, motora. para a flutuação não motora, você trata acertando a terapia de reposição dopaminérgica do paciente. Não adianta dar antidepressivo, ansiolítico, não melhora, né? Você pode dar 1 quilo de mirtazapina que não vai melhorar, Não vai entendeu? melhorar. Você vai ter que fazer esse acerto, né? Então você usa um agonista de longa duração, usa um inibidor da MAO, estreita as doses da levodopa. Mas eu acho que talvez essa pergunta seria interessante ser respondida do ponto de vista médico, né? Se realmente a gente não poderia usar, dentro desse contexto, quando as flutuações são previsíveis,
um pouco do óleo do CBD para você tentar atenuar isso, que às vezes incomodam muito os pacientes, entendeu? É uma A coisa gente que fica incomoda pensando que é só bastante. tremor que incomoda, né? E não é. Não, não é. Eu nunca tive um bom resultado com canabinoides e doença de Parkinson na discinesia provocada pela levodopa. Você tem alguma experiência com isso ou não? Olha, os estudos mostram realmente que não funciona muito bem. Tem um trabalho publicado com um canabinoide sintético chamado Nabilone, em um grupo Que era pequeno de para pacientes vômito, né? que era para vômito, que mostrou, mas o Nabilone, ele, na verdade, é um sintético basicamente igual ao THC, né? E eles mostraram que houve algum tipo de resultado. Mas com o fitocannabinoide, não tem resultado. E eu vou te dizer por que não tem, Pia. Pelo seguinte, porque a discinesia, ela é um artefato produzido pela levodopa. Você está entendendo? O paciente só faz discinesia se ele estiver usando levodopa. Ele não faz discinesia com Sim. agonista, ele não faz discinesia com o inibidor da MAO, ele não faz discinesia com a mantadina, pelo contrário, ela é antidiscinética. Ele não faz discinesia com nenhuma outra droga de reposição dopamina. Só faz discinesia com levodopa. Um levodopa. Né? Então, o que acontece? A discinesia, ela é um artefato produzido pela levodopa. Quando ela encontra um limiar, né, que extrapola aquele limiar, o paciente ele troca uma hipocinesia, uma rigidez, por um aumento da produção de movimento, entendeu? E como é que você vai tratar isso, né? Com canabinoide não tem um racional por trás disso. O que você tem que fazer? Diminuir A o pico da levodopa. levodopa. Tem que diminuir o pico da levodopa ou usar duas drogas que são antidiscinéticas, né? Primeiro, a mantadina. O Matidan tem trabalho mostrando Uhum. que ele tem ação antidiscinética, provavelmente por um efeito antiglutamatérgico. Em receptor de glutamato, ele bloqueia o receptor de glutamato. E a clozapina, que é o Leponex, também tem ação antidiscinética. O problema da clozapina é que você tem que fazer hemograma semanal para os pacientes, é Não. muito complicado. Tá? Inviabiliza praticamente, entendeu? Então, na prática, a gente acaba usando muito a amantadina para tratar isso, entendeu? E eu acho que, se a gente considerar o que está por trás, né, a fisiologia das discinesias, eu acho realmente que os canabinoides eles não vão ter um papel nisso daí, né? E para tratar de discinesia refratária, que não melhora com nada, é a estimulação cerebral Sim. profunda naqueles pacientes que são elegíveis, né? Aí Entendeu? eu já acho que o melhor tratamento para discinesia realmente Aí não tem é o igual, né? DBS, mas O neurocirurgião problema é que... falando vai sempre puxar, né? Cada um vai puxar um pouquinho para o seu Não, lado. Até é bacana porque assim, eu recebo alguns pacientes já com DBS implantado, né? E que um ou outro sintoma não está deixando o paciente confortável e eu tenho um bom resultado quando eu associo a terapia canabinoide. A gente trocou umas mensagens sobre isso, né? Sobre a sim. questão do DBS. Eu ainda não consegui ver assim se pálido interno tem alguma vantagem em cima de subtalâmico. Não, mas assim, no geral, uma coisa não acaba inviabilizando a outra. Eu queria É. saber agora, Flávio, assim, a tua experiência, não sei se você já teve essa oportunidade, da utilização de canabinoides em outros transtornos do movimento, como, que me perguntaram há pouco, nos tremores essenciais. Você já teve essa oportunidade de usar? Não, no tremor essencial não. O que eu tenho é mais relatos de literatura. O problema do tremor essencial, Pia, qual é, né? Assim, mesmo, por exemplo, o mesmo DBS, quando você implanta um DBS no VIN, né, para tratar o tremor essencial, muitas vezes o tremor essencial ele volta, né? Por quê? Porque o tremor essencial ele é um tremor de várias vias, não é de uma via só. Então, você trata uma via e parece que existe um foco gerador e outra via que faz com que o tremor aumente, né? Então, mesmo os centros no mundo assim que são especializados em colocar implante para tratar tremor essencial refratário, que seria o padrão ouro para o tratamento, né? Eles percebem que existe um retorno do tremor, entendeu? Então, assim, os estudos com o tremor essencial eles ainda são muito inconclusivos com o CBD e com o THC. Isso não significa que eventualmente isso não possa ser tentado para um ou outro paciente individualmente, entendeu? Mas assim, os resultados da literatura ainda são um pouco inconsistentes em relação a isso.
Eu acho que o distúrbio de movimento que tem mais potencial para tratamento sintomático são as distonias. Eu acho que o paciente distônico, que tem distonia segmentar, com muita dor, ou distonia focal, né, principalmente pescoço, né, torcicolo espasmódico, eles têm muita dor, né? Eu acho que como terapia adjuvante, eu tenho alguns pacientes que estão utilizando formulações com THC e realmente os pacientes dizem que melhora, principalmente da dor, né? E geralmente nesses pacientes você tem que associar várias terapias, né? Então você associa o cannabis com toxina botulínica, com anticolinérgico, geralmente os resultados são bons. É, eu acho que para o tremor essencial, eu acho que ainda existe, a gente tem uma avenida grande a ser percorrida, no tratamento. Não sei qual é a Perfeito. sua opinião em relação a isso. Assim, eu acredito muito que os sintomas não motores nesses pacientes são tão importantes quanto os sintomas motores. Então, Sem dúvida. deixando claro para o paciente, né, que talvez a melhora não venha na redução do tremor, mas sim na qualidade de vida, melhor da ansiedade, tudo isso, ficando isso, sendo esse um dos desejos do paciente, eu sou a favor. Né? Mas Sem eu dúvida. sou da mesma linha que a sua, que a gente tem que pautar pela ciência, pelos trabalhos, para nos nortear nos nossos tratamentos, né? Senão a gente acaba vendendo aí uma ilusão que vai gerar É, uma frustração uma no futuro. frustração. A gente não pode gerar isso, né? O princípio básico da medicina é não gerar dano, né? Primo non nocere, né? Então a gente tem que ter isso Exatamente, sempre, né? né? Sempre. Então assim, a gente não tem que gerar. E eu acho que assim, toda decisão médica, ela tem que ser compartilhada com os pacientes, né? E essa questão da expectativa, eu acho que ela tem que ser modulada, né? Sempre. Você vai colocar um DBS no paciente, né? Um dos Mesma critérios coisa. mais importantes é a expectativa, Sim, né? Por isso que você faz o DOPA Challenge, né? Você tira a exatamente. levodopa do paciente 12 horas, examina ele sem levodopa, dá levodopa e fala assim, olha, você vai ficar assim depois da cirurgia. Só que você vai ficar assim o tempo todo, você não vai ficar assim, você vai ficar assim 80% do tempo, você não vai ficar assim flutuando durante o dia. Do jeito E que você algumas tá ok para coisas, você, né? perfeito. Às vezes algumas coisas não vão melhorar, sintomas em linha média não vão Não vão melhorar com o melhorar. DBS. Fala pode Ah, piorar, articulação da lava pode exatamente, sabe? piorar. Exatamente. Então essas coisas Ah, têm que ser discutidas, né? mandar abraço aqui pro meu xará, o Pedro, da Santa Cannabis. Abraço, Pedro, saudade de você, faz tempo que você não aparece. Tô vendo um monte Flávio, de palminha aqui, tô animado, hein? não, o pessoal tá elogiando muito aqui, viu, Flávio? Se você pudesse deixar assim, para essa live ter valido a pena, você fala assim, olha, se eu conseguir transmitir isso para os pacientes, né, qual que seria a tua mensagem para eles? Qual seria? A minha mensagem é, assim, como médico, como pesquisador clínico, é o seguinte: eu acho que a gente tem que dar a esse assunto a seriedade que ele merece. A gente tem que criar esse ambiente no nosso país, entendeu? Entre a gente, eu, você, as pessoas que têm interesse nisso. Eu acho que a gente tem que criar um ambiente científico, isso, senão a gente não vai conseguir se mover adiante em relação a isso, entendeu? E eu acho que tem uma coisa muito importante a ser feita também, que é garantir a qualidade dos produtos para os pacientes. Eu acho que os pacientes eles merecem isso, entendeu? Então, a gente tem que. Por que muitas vezes a gente não consegue entrar nos consultórios dos médicos porque eles prescrevam? Porque muitas vezes tem desconfiança em relação aos produtos. Eles não sabem qual é a formulação, eles não sabem a concentração que eles estão prescrevendo, né? E eu acho que a gente tem que, primeiro ponto, é ver essa questão da qualidade do produto, né? O processo de produção de um fitocannabinoide é um processo relativamente complexo, né? Que tem várias etapas, né? Você está produzindo um fitofármaco, né? E eu acho que esse é o principal ponto. E eu acho que os médicos e os pacientes eles têm que conversar sobre isso. Como é que a gente vai conversar sobre isso? Criando um ambiente desse como a gente está criando aqui, entendeu? Eu acho que é fundamental. Divulgar, né? A gente precisa espalhar o Divulgar conhecimento, tá toda hora nos isso, questionando sobre se estamos oferecendo realmente o melhor tratamento para os nossos pacientes. sem Ah, dúvida, sem dúvida.
Mandar também um abraço aqui para Marli, minha esposa também. Beijo, Fabi, obrigado. Se não tiver audiência da minha esposa e da minha mãe, né, da família, né, não tem Não, tem jeito. que ter, tem que ter. Queria agradecer também ao C-Chat, né, o C-Chat, esse canal que nós temos aí que trata sobre cannabis, a parte medicinal, a parte de legislação, né, e a história da cannabis. Então, assim, queria agradecer ao C-Chat por nos dar essa oportunidade de estar aqui discutindo, trazendo, né, outros colegas para estar passando tudo isso. Flávio, cara, assim, prazer enorme ter você aqui, Obrigado, Pierre. Muito entendeu? Cara, obrigado. assim, não, entendeu? Foi assim esclarecedor o que eu tô vendo aqui dos comentários, tá muito bacana. Tenho certeza que essa não será a única live que nós faremos sobre esse assunto, porque são várias perguntas. Eu não vou conseguir passar todas elas, mas depois eu pego todas elas, vou fazer e vou te convidar mais uma vez Perfeito. para a gente estar batendo esse papo. Tá? Espero que a gente tenha oportunidade de estar conversando em outros momentos, viu? Foi E pessoalmente, se você realmente, estiver ó, aqui no Rio, com certeza, eu não acabar essa vou quarentena aí, a gente se encontra aqui no acabar Rio, essa com certeza. quarentena. Leonora, beijo, obrigado pelos toques que você me deu. A Leonora é minha mentora de live, né? Porque eu tô aprendendo ainda, né? Ainda não é essa questão de você falou no início, né? É difícil mesmo, mas nós estamos aprendendo. Não, Flávio, exatamente, eu obrigado. tive Se dificuldade. quiser dar um tchau aí para todos, fica à vontade. Olha, tchau para todo mundo. Obrigado, Pierre, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui conversando com você sobre esse assunto. Se o assunto é ciência, você pode me convidar que eu estou na mesa para a gente poder conversar. Com certeza. Obrigado. Eu que agradeço, viu? Me esclareceu muitas dúvidas minhas também, entendeu? Mais uma vez, obrigado, Flávio. Grande Obrigado, Pierre. abraço e Tudo um de bom, hein? abraço a todos que acompanharam nossa live aí, né? Espero que todos tenham gostado. Com certeza. Obrigado. Um abraço a todo mundo. Abraço. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Terça-feira que vem, Tchau. estamos no mesmo horário. Flávio, quiser assistir nossa live, será um prazer. Né? Na Estarei. terça-feira a gente tem a doutora Carolina Nossetti, vai estar aqui conversando com a gente também. Tá? Espero poder contar, se quiser, mandar perguntas, alguma coisa, Flávio, estou à tua disposição. Eu agradeço, Tá? Pierre. Um Gente, abraço de bom, hein? outro. Tchau, tchau. Tchau.